Começa agora o programa Conexão Pastoral Universitária, aqui na Rádio Web UFN. Está no ar o programa Conexão Pastoral Universitária. A você, ouvinte que nos acompanha pela Rádio Web UFN, a saudação franciscana de paz e bem. Sou Frei Christian e estarei contigo nos próximos minutos. Sou Frei Rodrigo Antunes e também estarei contigo nos próximos minutos. Recordo que este programa tem uma edição inédita todas as terças-feiras, às 18 horas. As reprises ocorrem às quintas-feiras, às 7h30 da manhã e aos sábados, às 18 horas. É uma alegria imensa estar aqui mais uma vez compartilhando com vocês algumas ideias que possam nos auxiliar a conhecer mais sobre a dimensão humana e espiritual de nossa vida. Estamos vivenciando o mês de novembro, penúltimo mês do ano, e nesta edição você vai acompanhar mais um quadro Santos e Santas do mês. Desta vez, partilharemos informações sobre a vida de alguns santos e santas que são recordados e celebrados durante novembro. E para começar, falaremos sobre o Dia de Todos os Santos. Depois, recordaremos a biografia de São Roque Gonzalez e seus companheiros mártires, São Carlos Borromeu e Santa Isabel da Hungria. Bacana, né? Permaneça então em sintonia com a Rádio Web UFN pelos próximos minutos em mais um programa Conexão Pastoral Universitária. E para começarmos, vamos falar sobre a grande festa com que é iniciado o mês de novembro. Já no dia 1º, recordamos todos os santos e santas. Neste dia é celebrada a Igreja Triunfante, que é constituída por todos os bem-aventurados e bem-aventuradas que salvaram sua alma e estão no paraíso, na posse da visão beatífica na presença amorosa de Deus. Os inumeráveis heróis anônimos, na sua maioria esquecidos pelos demais homens e pela história, que ao longo dos tempos foram passando desta vida para a eternidade em estado de graça e pelos méritos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, foram sendo admitidos no paraíso. Todos esses, embora esquecidos na terra, são santos e são honrados pela Igreja neste dia. O Dia de Todos os Santos nos serve para recordar e pedir a intercessão daquelas pessoas as quais por vezes chamamos de santos ocultos, isto é, que não tiveram a canonização formal por parte da Igreja, porém vivenciaram uma vida santa. É um dia para recordar estes intercessores. O evangelista São João relata uma visão no livro bíblico do Apocalipse. Diz ele: vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. Esta visão fala sobre os santos que são recordados em 1º de novembro. Para além dos santos e santas que não foram canonizados, a Igreja possui muitos santos canonizados, e a quantidade de dias do calendário não permite que eles sejam homenageados com exclusividade. Também estes são homenageados no Dia de Todos os Santos. Enfim, santos são todos os que foram canonizados pela Igreja ao longo dos séculos, e também os que não foram e nem sequer a Igreja conhece o nome, e que nos precederam em vida na terra, perseverando na fé em Cristo. Portanto, são mesmo multidões e multidões. Ele ama todas e todos do mesmo modo. O que vale é o nosso testemunho de fidelidade e amor na fé em seu Filho, o Cristo, e que somente Deus conhece. Esta celebração começou no século III, na Igreja do Oriente, e ocorria no dia 13 de maio. A festa de Todos os Santos ocorreu pela primeira vez em Roma, no dia 13 de maio de 69, quando o Papa Bonifácio IV transformou o Panteão, templo dedicado a todos os deuses pagãos do Olimpo, em uma igreja em honra à Virgem Maria e a todos os santos. A mudança do dia começou com o abade inglês Alcuino de York, professor de Carlos Magno, perto do ano 800. Os pagãos celtas entendiam o dia 1º de novembro como um dia de comemoração que anunciava o início do inverno. Quando eles se convertiam, queriam continuar com a tradição da festa. Assim, a veneração de todos os santos, lembrando os cristãos que morreram em estado de graça, foi instituída no dia 1º de novembro.
O Papa Gregório IV, em 835, fixou e estendeu para toda a Igreja a comemoração em 1º de novembro. Oficialmente, a mudança do dia da festa de Todos os Santos, de 13 de maio para 1º de novembro, só foi decretada no ano de 1475, pelo Papa Sixto IV. Mas o importante é que a solenidade de Todos os Santos enche de sentido a homenagem de todos os finados, que ocorre no dia 2 de novembro. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Ouviremos agora uma canção conhecida como Ladainha de Todos os Santos. Normalmente ela é entoada em celebrações importantes da Igreja, como ordenações presbiterais, ordenações diaconais, batismos, profissões religiosas. Logo após a canção, nós voltamos com a biografia dos outros santos que já foram anunciados no início do programa. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Maria, Mãe de Deus, Rogai a Deus por nós. ó Virgem Imaculada, Rogai a Deus por nós. Senhora Aparecida, Rogai a Deus por nós. das dores, Mãe amada, Rogai a Deus por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. ó anjos do Senhor, Rogai a Deus por nós. Miguel e Rafael, Rogai a Deus por nós. de Deus os mensageiros, Rogai a Deus por nós. Arcanjo Gabriel, Rogai a Deus por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Santana e São Joaquim, Rogai a Deus por nós. Isabel e Zacarias, Rogai a Deus por nós. João o precursor, Rogai a Deus por nós. esposo de Maria, Rogai a Deus por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Rogai a Deus por nós. São João e São Mateus, Rogai a Deus por nós. São Marcos e São Lucas, Rogai a Deus por nós. São Judas Tadeu, Rogai a Deus por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Estevão e Lourenço, Rogai a Deus por nós. São Cosme e Damião, Rogai a Deus por nós. Inácio de Antioquia, Rogai a Deus por nós. Mártir Sebastião, Rogai a Deus por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Maria Madalena, Rogai a Deus por nós. Inês e Luzia, Rogai a Deus por nós. Santa Felicidade, Rogai a Deus por nós. Perpétua e Cecília, Rogai a Deus por nós. Rogai por nós.
vossa proteção. Ouvi-nos, Senhor. Para que nos livreis de todo mal. Ouvi-nos, Senhor. Para que nos livreis da morte eterna. Ouvi-nos, Senhor. Vos pedimos por vossa encarnação. Ouvi-nos, Senhor. Pela vossa paixão e ascensão. Ouvi-nos, Senhor. Pelo envio do Espírito de amor. Ouvi-nos, Senhor. Apesar de nós sermos pecadores. Ouvi-nos, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Muito bem, estamos de volta. Outro santo que queremos recordar nesta edição é São Carlos Borromeu. Natural de uma nobre família italiana, foi feito cardeal e arcebispo por seu tio, o Papa Pio IV. Ele é um dos santos mais importantes e mais queridos da Igreja. Sua vida pode ser resumida em 2 palavras: dedicação e trabalho. O seu brasão trazia como lema uma única palavra: humildade. Não era simples curiosidade heráldica, era escolha consciente. Ele, nobre e riquíssimo, privava-se de tudo e vivia em contato com o povo para escutar-lhe as necessidades e as confidências. Definiram-no o pai dos pobres. Ele o foi no sentido pleno da palavra. Nasceu no Castelo da Família, em Arona, próximo de Milão, em 2 de outubro de 1538. O pai era o conde Gilberto Borromeu e a mãe era Margarida de Médici, da mesma casa de nobreza de grande influência na sociedade e na igreja. Carlos era o 2º filho do casal e aos 12 anos a família o entregou para servir a Deus, como era hábito na época. Com vocação religiosa acentuada, penitente, piedoso e caridoso com os pobres. Levou a sério os estudos, diplomando-se em Direito Canônico aos 21 anos de idade. Um ano depois, fundou uma academia para estudos religiosos com total aprovação de Roma. Sobrinho de Pio IV, aos 24 anos já era sacerdote e bispo de Milão. Na sua breve trajetória, deixou-se guiar apenas pela fé, atuando tanto na burocracia interna da igreja quanto na evangelização. Sentindo-se atraído pela vida contemplativa, pensou a renunciar à arquidiocese, mas seu amigo, o venerável Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, arcebispo de Praga, o dissuadiu dessa ideia, convencendo de que naquele século em que o alto clero tantas vezes dava mau exemplo, seria melhor que ele, altamente colocado na escala social e, ademais, sobrinho de um papa, desse o bom exemplo de vida santa como arcebispo. E foi o que ele fez. Doou seus bens na construção de hospitais, albergues, casas de formação para o clero, empenhando-se em levar à frente as reformas sugeridas pelo Concílio de Trento, do qual foi um dos principais atores. Movido por sincero espírito de reforma, trouxe rígida disciplina para o clero e religiosos, nunca se preocupando com as hostilidades que criava com os que não estavam dispostos a renunciar a certos privilégios que a tonsura garantia. Foi alvo de covarde atentado enquanto rezava na sua capela, mas saiu ileso, perdoando generosamente o autor do atentado. Chegou 1576 e com ele a peste. Milão foi duramente assolada e mais de 100 padres pagaram com a própria vida as lágrimas que enxugaram de casa em casa. Um dos mais ativos era Carlos Borromeu. Visitava os contaminados, levando-lhes o sacramento e consolo sem limites nem precauções, num trabalho incansável que ele consumiu as energias. Chegou a flagelar-se em procissões públicas pedindo perdão a Deus em nome do seu povo, até que um dia foi apanhado finalmente pela febre que minou seu organismo lentamente.
Morreu anos depois, dizendo-se feliz por ter seguido os ensinamentos de Cristo e poder encontrar-se com ele de coração puro. Tinha apenas 46 anos de idade quando isso aconteceu, no dia 4 de novembro de 1584, na sua sede episcopal na Itália. O Papa Paulo V canonizou-o em 1610 e designou a festa em homenagem à memória de São Carlos Borromeu para o dia de sua morte. São Carlos Borromeu, rogai por nós. E agora ouviremos a biografia de Santa Isabel da Hungria, ela que é a padroeira da Ordem Franciscana Secular. Isabel da Hungria foi noiva aos 4 anos, casada aos 14, mãe aos 15 e viúva aos 20. Era a filha do rei André II da Hungria e da rainha Gertrudes de Merano. Nasceu no ano de 1207 e naquele mesmo dia foi dada como esposa a Luís, príncipe da Turíngia, atual Alemanha. Desde os 4 anos viveu no castelo do futuro marido, onde foram educados juntos. O jovem príncipe Luís amava verdadeiramente Isabel, que se tornava cada dia mais bonita, amável e modesta. Eram católicos, verdadeiros praticantes. Luís admirava a noiva, amável nas palavras e atitudes, que vivia em orações e era generosa em caridade com os necessitados e doentes. A mãe do príncipe detestava a devoção de sua futura nora e tentou convencer o filho a desistir do casamento, dizendo que Isabel seria uma rainha não bem aceita. A própria corte a perseguia por causa do seu desapego dos bens e simplicidade cristã, mas Luís foi categórico ao dizer preferir renunciar ao trono a desistir de Isabel. Ao atingir a maioridade, foi coroado rei e casou-se com Isabel, que se tornou rainha aos 14 anos de idade. Ela foi a única soberana que se recusou a usar a coroa, símbolo da realeza, durante a cerimônia realizada na igreja. Revelou que na presença do nosso Rei Eterno, que foi coroado de espinhos, não poderia usar uma coroa tão preciosa. Foi assim que o então rei Luís IV acompanhou seu desejo e tornou-se rei sem usar sua coroa também diante de Jesus Cristo. O rei era sincero, paciente, inspirava confiança e muito amado pelo povo. Nunca colocou obstáculos à vida de oração, penitência e caridade da rainha. Sempre a incentivava. Isabel incentivou e apoiou financeiramente a construção do Hospital de São Francisco de Assis para os andarilhos e doentes leprosos. Além de contribuir com seu dinheiro para muitos asilos e orfanatos, os quais visitava com frequência. Aos 20 anos, a rainha Isabel ficou viúva, com 3 filhos pequenos. O rei Luís IV, participando de uma cruzada a caminho da Terra Santa, foi morto antes de voltar para a Alemanha. As oscilações da corte contra ela aumentaram. A tolerância quanto à sua caridade e dedicação religiosa desapareceu. Seu cunhado, para assumir o trono, expulsou-a do palácio, sendo abandonada com os filhos herdeiros na mais negra miséria. Sofreu com admirável paciência toda espécie de humilhação, pois até mendigos que ela outrora socorreu, tinham agora a baixeza e a ingratidão de a insultarem, porque sabiam que não se encontrava nas boas graças da corte. Ofereceu-se para ajudar num hospital de leprosos e ali praticou atos de caridade heróica. Quando os cruzados que haviam acompanhado seu marido retornaram à Alemanha, ficaram indignados com o tratamento inqualificável de que estava sendo objeto aquela que, até pouco antes, fora soberana do país, e conseguiram reconduzi-la à corte, onde faleceu pouco depois. Isabel da Hungria faleceu no dia 13 de novembro de 1231, aos 24 anos de idade, em Marburg, Alemanha. 4 anos depois, em 1235, foi canonizada pelo Papa Gregório IX. Santa Isabel da Hungria, rogai por nós. Muito bem, e antes de finalizarmos, vamos recordar com grande carinho da história de 3 santos mártires. Falo de São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castillo.
Os 3 eram padres e missionários jesuítas, foram martirizados por índios selvagens, atiçados pelos seus pajés, em território que então pertencia à coroa espanhola, e hoje integram o estado do Rio Grande do Sul. Os 2 primeiros foram chacinados na redução de Caraó, e o terceiro foi poucos dias depois, em localidade não muito distante. Segundo o depoimento de 53 testemunhas, do coração do padre Roque Gonzales, arrancando de seu peito pelos índios enfurecidos, saíram uma voz que dizia: matastes a quem tanto vos amava e queria. Matastes, porém, só o meu corpo, porque minha alma está no céu. Os índios, ouvindo aquela voz, irritados, atravessaram o coração com uma flecha e o lançaram ao fogo, mas as chamas milagrosamente o preservaram. Esse coração, ainda hoje intacto, é venerado como relíquia preciosa em Assunção. Os 3 sacerdotes eram jesuítas missionários na América do Sul, no tempo da colonização espanhola. Organizavam as missões e reduções implantadas pela Companhia de Jesus entre os índios guaranis do hoje chamado Cone Sul. O objetivo era catequizar os indígenas, ensinando-lhes os princípios cristãos, além de formar núcleos de resistência indígena contra a brutalidade que lhes era praticada pelos colonizadores europeus. As seduções impediam que eles fossem escravizados, ao mesmo tempo que permitiam manter suas culturas. Eram alfabetizados através da religião e aprendiam novas técnicas de sobrevivência e os conceitos morais da vida ocidental. O grande sucesso fez com que colonizadores se unissem aos índios rebeldes que invadiam e destruíam todas as missões e reduções, matando os ocupantes e pondo fim à rica e histórica experiência. Roque foi um sacerdote missionário exemplar. Era de origem paraguaia, filho de colonizadores espanhóis, nascido na capital, Assunção, em 1576. A família fazia parte da nobreza espanhola. O pai era Bartolomeu González Vilaverde e a mãe era Maria de Santa Cruz, que o educaram na virtude e piedade. Aos 15 anos, decidiu entregar sua vida a serviço de Deus. Aos 24 anos de idade, ingressou no seminário e foi ordenado sacerdote. Padre Roque quis trabalhar na formação espiritual dos índios, que viviam do outro lado do rio Paraguai, nas fazendas dos colonizadores. O resultado foi tão frutífero que o bispo de Assunção o nomeou pároco da catedral e depois vigário-geral da diocese. Mas ele renunciou às nomeações para ingressar na Companhia de Jesus, onde vestiu o hábito de missionário jesuíta em 1609. Assim, dedicou toda a sua vida a serviço dos índios das regiões dos países do Paraguai, Argentina, Uruguai, Brasil e parte da Bolívia. Na redução de Caaró, atualmente pertencente ao Brasil, os martírios ocorreram no dia 15 de novembro de 1628. Após celebrar a missa com os índios, o padre Roque estava construindo um pequeno campanário na capela recém-construída, quando os índios rebeldes, a mando do invejoso e feiticeiro Inheçu, atacaram aquela e toda a vizinha redução de São Nicolau. Mataram todos e incendiaram tudo. Padre João del Castilho morreu neste local de São Nicolau, enquanto o padre Afonso Rodrigues, que ficou na redução de Caaró, morreu junto com o padre Roque Gonzales, esse último com a cabeça golpeada a machado de pedra. Eles foram beatificados pelo Papa Pio XI em 1934 e canonizados pelo Papa São João Paulo II em 1988, em sua visita à capital do Paraguai. A festa de São Roque Gonzales ocorre no dia 17 de novembro. São Roque Gonzales e companheiros mártires, rogai por nós. E antes de finalizarmos, vamos ouvir um trecho do hino aos 3 mártires riograndenses. Logo voltamos. Certo dia, chamado por Deus para a missão do amor,
Muito jovem e já missionário, foi um pregador. Suas mãos seguravam Maria, mãe Tupãci, nossa mãe de Jesus, adorada pelos guaranis. Coração que fala e vive entre nós, o céu te ilumina, ó Roque Gonzalez, rogai por nós. Coração que fala e vive entre nós, o céu te ilumina, ó Roque Gonzalez, rogai por nós. Padre Roque Gonzalez, Afonso e João de Castilho batizavam guerreiros valentes, mulheres e filhos, ensinando e pregando nas selvas do Paraguai. O Rio Grande também recebia a palavra do Pai. Coração que fala e vive entre nós, o céu te ilumina, ó Roque Gonzalez, rogai por nós. Coração que fala e vive entre nós, o céu te ilumina, ó Roque Gonzalez, rogai por nós. Mas nem todos em vida terminam a sua missão. O martírio sofrido por quem tinha um bom coração, o seu corpo queimado no fogo e a alma no céu. Coração resistia e falava palavras de Deus. Coração que fala e vive entre nós, o céu te ilumina, ó Roque Gonzalez, rogai por nós. Coração que fala e vive entre nós, o céu te ilumina, ó Roque Gonzalez, rogai por nós. O Rio Grande manchado de sangue fazia orações pelos 3 missionários queridos das grandes missões. Hoje ainda guardamos conosco o seu coração. Padre Roque, tu és padroeiro da nossa canção. Coração que fala e vive entre nós, o céu te ilumina, ó Roque Gonzalez, rogai por nós. Coração que fala e vive entre nós, o céu te ilumina, ó Roque Gonzalez, rogai por nós. Muito bem, esta edição do nosso programa vai chegando ao fim. Esperamos ter contribuído um pouco mais nessa compreensão acerca da vida de alguns dos santos e santas que são celebrados em novembro. E no mês de dezembro voltaremos com o quadro Santos e Santas do Mês. Agradecemos sua audiência e companhia aqui na Rádio Web UFN. Este programa teve produção e apresentação do Frei Cristian Martins Almeida e do Frei Rodrigo Antunes. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson de Oliveira. Na supervisão, a jornalista e professora Carla Torres. A todos, transmito o desejo de um ótimo mês de novembro, com a intercessão dos santos e santas que fizemos memória nesta edição, e com as bênçãos de Deus. Paz e bem.